Boa noite, pessoal. Marcamos o encontro para hoje, né? Para a gente estar falando aí de um assunto que é muito importante, que é sobre a adaptação de um cachorro no novo lar. Quem já me acompanha aqui viu ali, né, o resgate dos doguinhos da semana passada. Mas deixa eu escolher uma luz aqui, essa aqui tá melhor, doendo menos os meus olhos. Mas problemas na hora de adaptar o novo cachorro na casa que ele acaba de chegar é muito comum mesmo, muitas pessoas passam. O tema da live de hoje vai ser muito mais voltado a cães já adultos. Então a gente está falando de um cachorro que ele está saindo de um ambiente para entrar em outro ambiente. E por que um dos motivos também que eu quis fazer essa live sobre adaptação é que os primeiros dias do novo cachorro, né, desse cachorro no novo lar, são os dias mais difíceis e é quando normalmente faz com que as pessoas desistam de uma adoção, por exemplo, né? Por quê? Porque vai impactar na nossa rotina, impacta na nossa rotina um cão no nosso ambiente, impacta na qualidade do nosso sono, até mesmo no nosso ambiente, então gera um desconforto. Para conversar com vocês hoje, eu convidei a Ipa. Eu não sei quantos de vocês já conhecem ela, mas na verdade eu não convidei a Ipa, eu convidei a tutora da Ipa. A Ipa é uma cachorra que no ano passado eu consegui tirar ela de uma situação de maus tratos. Ela era uma cachorrinha jovem que vivia presa 24 horas sem nunca sair de um corredor onde ela estava exposta ao sol, ao vento forte aqui de Santa Catarina, à chuva, ao frio, né? Eu acompanhei mais ou menos, eu não sei se foi 6 ou 8 meses o sofrimento dela ali, até que eu consegui tirá-la daquela situação. E a Ipa a história da Ipa é uma história de super final feliz, porque a Ipa foi extremamente bem adotada. Ela foi adotada por uma pessoa que cuida dela como eu cuido dos meus cães, né? A Ipa tem uma vida fenomenal. E aí eu convidei hoje para participar dessa live que faz parte de uma série de lives que eu quero fazer voltada para a temática de adoção e deixar esse conteúdo disponível. Quero depois passar para o meu YouTube para chegar em outras pessoas que estão adotando, para ajudar outras pessoas. Então eu quis convidar a Jennifer, né, para vir falar com a gente e contar a história da Ipa, porque imagina, a Ipa saiu de um corredor, de um confinamento de um corredor e foi morar em um super apartamento. Então, são muitos detalhes dessa adaptação. Deixa eu procurar aqui onde ela tá para já trazer ela para vocês aqui, pra gente começar a conversar. Peraí. Só um pouquinho. Aqui, achei. Oi, boa noite. Oiê! Boa noite, Jennifer. Obrigada por ter aceito o Não, convite de vir falar com a o prazer gente. é meu. Eu selecionei aqui algumas perguntinhas que eu gostaria de conversar com você, porque, que nem eu estava falando ali, eu fiz uma introdução sobre o assunto, sobre o caso da Ipa. Ela tá Tá. deitadinha lá atrás, né? Olha lá, ai, bonitinha. E assim, houve uma mudança muito diferente, não só de rotina com a IPA, mas o ambiente, né? Você tem um apartamento super lindo, eu tive, né, o prazer de ir pessoalmente aí.
E ele tem uma pegada de loft também. Ele é todo. Ele não tem divisórias, o que acaba Sim. também sendo um Aham. desafio, né? Então, eu queria que você contasse como que foi o primeiro dia e a primeira noite da IPA no apartamento com vocês. Quais foram as Olha, para falar dificuldades? da IPA é um pouquinho complicado, porque eu acho que ela é uma cachorra muito diferente dos cães que a gente já estava acostumado a ter, tanto na minha família quanto de amigos meus, coisas assim. Porque a gente pensou que na primeira noite, até durante o dia, ela ia estranhar muito estar no apartamento, por ser um lugar extremamente fechado, um lugar totalmente diferente, com pessoas diferentes, porque ela não estava acostumada comigo e com o Bruno ainda. Mas assim, foi muito tranquilo. Ela não ficou latindo para barulhos externos o tempo inteiro. Ela já estava acostumada de dormir na caixinha de transporte, então pra gente isso foi, acho que um divisor de águas para poder adotar ela, porque ia ser muito complicado a gente conseguir acostumar ela de dormir em outro local que não fosse a nossa cama, justamente porque é um estúdio, então seria mais difícil manter ela isolada. Então, até essa questão de ela conseguir dormir na caixinha de transporte para a gente foi muito importante. Mas, assim, eu não posso dizer que foi difícil. Ah, não lembrava mais que eu Sim, tinha feito esse treinamento com ela ela. ficou, foi muito importante para a gente, porque, assim, no começo ela meio que não queria entrar, porque ela achou muito mais legal subir no sofá, subir na cama. Mas aí a gente foi colocando brinquedo, petisco, a alimentação dela a gente foi fazendo nessa caixa de transporte também para ela ir se acostumando. E hoje em dia a gente fala que ela vai dormir, ela vai andando, entra na caixinha, se acomoda e dorme basicamente a noite inteira. Você manteve, então, até hoje, Sim, essa rotina dela não dormir vou na caixa negar de que uma ou transporte. duas vezes na semana ela dorme com a gente, mas no geral ela tá dormindo na caixa de transporte. Legal, então, que também você pode ter essa liberdade de hoje deixar ela dormir algumas vezes com você e outras que você não quer ela continuar dormindo ali na Sim. rotininha dela, de Aham. dormir no espaço dela. Então, a gente é muito bom. Questão de banheiro ou ela destruiu alguma coisa da sua casa? Conta os bastidores pra gente, assim. Quero saber Então, mesmo as dificuldades, se você, teve quando alguma. trouxe ela, inclusive você deixou uma lembrancinha que foi uma toalha que ela fez xixi, que você estava acostumando ela a fazer xixi num tapetinho, porque a gente, como é um apartamento, ia ser mais difícil de ficar levando ela o tempo todo para sair para fazer necessidades, e até não é nem saudável para o cachorro ficar segurando fazer as necessidades, né? Então, esse tapetinho que você fez ajudou bastante, que a gente colocou ele em cima de um tapete higiênico de tecido e ela se acostumou muito rápido. Foi assim, questão de 2 semanas, ela estava fazendo as necessidades só no lugar certo. Eu acho que aconteceu 2 vezes de ela fazer em lugares errados, de fazer direto no piso ou no lugar que não era para ser. Então, assim, ela se acostumou muito rápido. Aonde que, aonde que você deixou o tapete? Onde é o Até banheiro hoje dela até fica no hoje? cantinho da sala. A gente até tentou colocar dentro do banheiro, só que daí a gente viu que para abrir a porta e Ah, tudo mais ia criar muita dificuldade para ela. Então, como a gente usa muito ar-condicionado aqui, a gente mantém as portas fechadas, a gente achou melhor deixar aqui no canto da sala. Ela faz muito pouco no apartamento mesmo, ela ainda prefere fazer no pet place do prédio ou quando a gente vai caminhar com ela. Mas, assim, durante a noite, se ela tá aqui, ela precisa fazer, ela simplesmente vai lá, faz e é muito tranquilo, assim. A gente não se incomodou com essa parte. eu lembro eu lembrei que você no início vocês queriam que fossem lá no banheiro, mas eu achei Aham, que o fato dela ter que entrar e ele era muito confinado não ia ser muito interessante, fácil sob o ponto sim. de vista do cachorro, né? Ah, então olha aí, duas coisas. Então eu levei essa referência de banheiro e levei também essa referência do quarto pet, eu já não lembrava mais. Realmente isso ajuda
Ajudou bastante. Agora eu comecei a vir um pouco na memória aqui, que eu acho que eu dei uma cuidada dos treinos Sim, de confinamento dela, porque ela é né? muito ansiosa, né? Ela é Tá. muito agitada, assim. Então, até quando ela escuta algum outro cachorro ou ela sente algum cheiro diferente, ela começa a latir no apartamento. Ela mesma fica incomodada e é só a gente abrir a portinha da caixa de transporte que ela entra para se acalmar. Ou senão ela pega um brinquedo, começa a roer bem doidinha assim para ela tentar se acalmar. Ela tem um autocontrole assim invejável. Muito legal isso que você está falando, mas pode ter certeza que isso não veio aleatório dela. Quando a gente cria essa referência do quarto pet para o cachorro, do lugar que ele tem que ficar, e aí, sabe, Jenny, muitas pessoas quando vê assim a caixa de transporte ou vê aquela gaiola minha ali, né, que é a mesma coisa, até fala, nossa, mas para que treinar isso para o cachorro? Por que que você vai ensinar uma coisa dessa para o cachorro? Mas o protocolo bem feito, como eu ensino no meu método, ele não gera trauma e ele cria esse lugar de referência. Eu observei uma coisa que foi muito legal nesses dias que estavam os doguinhos aqui, que foi o seguinte: quando eu fui, tava o Taz e a Gaia para dentro e a McCrate fica para dentro na cozinha. E a porta que dá da cozinha para a garagem, onde estavam os cachorrinhos, eu ia fazer as primeiras apresentações, as apresentações visuais, tem uma porteirinha daquelas portáteis. O que eu notei, que foi uma coisa interessante, eu até registrei, foi o seguinte: quando eu abri a porta e tava aquela situação de, meu Deus, novidade, o Taz e a Gaia bem ansiosos, a Gaia saiu da frente da porteirinha, deu a volta e entrou dentro da crate para observar os cachorros dentro da crate. Ou seja, ela buscou um lugar de referência dela, de segurança e de conforto para lidar melhor com aquela situação. Então, isso é muito legal da gente observar, é legal esse feedback que você traz da IPA. E esse redirecionamento para o brinquedo, para o roer alguma coisa, ou para pegar quando está ansioso, isso também tem muito a ver com uma rotina. Até eu achei um vídeo que eles estavam, os cachorrinhos todos, e tava assim a IPA na caixa dela. Eu postei outro dia, ela tava roendo, todo mundo roendo alguma coisinha, né? Comendo. Isso também tem a ver com a gente organizar o ambiente certinho do bicho de forma que ele tenha lá as ferramentas para aliviar o estresse, para lidar com a ansiedade. Então vem aquela questão da gente ter a caixa mágica, ter disponível os cascos, chifres, os brinquedos do cão. Então, sendo a gente cuidando de que o nosso ambiente oferte isso para ele, a gente dá mecanismo dele mesmo se regular. Porque, gente, né, no seu estúdio é tudo exposto. Tudo. Se ela começasse a estragar as coisas, se ela não tivesse essa base, então esse cuidado também é legal. Gostei de saber que ela faz isso para se auto-acalmar, né? Mas isso Uma não quer forma de dizer ter que ela não tenha autocontrole. estragado nada aqui no apartamento também, né? Porque os O que que ela já cantinhos do nosso estragou? sofá, eles estão quase todos os cantinhos estão ruidinhos dela. O que mais que ela já era E era um sofá novinho. Era um sofá novinho. uma almofada. O Bruno até fez um vídeo que explodiu a almofada na boca dela, mas aí a gente vê que Eu também foi muito tempo que a gente ficou ausente. A gente tinha confiança de que ela já conseguiria se controlar estando sozinha no apartamento, mas a gente viu que questão de passasse 2 horas, a gente já via que ela ficava ansiosa, que ela ia buscar alguma coisa diferente do que ela tinha na caixa mágica para brincar. Então a gente foi controlando isso. Agora a gente tem até uma câmera aqui dentro do apartamento para a gente ir vendo como é que é o comportamento dela quando a gente ficar fora. Legal. Eu lembro que aqui na minha casa também, quando ela veio, várias forrinhos, assim, os forrinhos dos colchões, as quininhas das coisas, ela tem uma coisa, uma Sim, obsessão com a exatamente. pontinha, né? Aonde faz a pontinha.
Daí as caminhas todas ficaram sem essas pontinhas. Ela tinha, Até isso tinha que estar o mesmo tapete em cima higiênico dela. dela, todos os tapetinhos dela tem uma pontinha que tá ruída. Mesmo sendo tapete higiênico, se ele tivesse limpo, ela não tivesse feito xixi nenhuma vez, ela vai lá e rói as pontinhas do tapete. Então, então vamos já trazer esse ponto aqui sobre adaptação. O treinamento prévio, o ajuste de ambiente, tudo isso é uma forma da gente ensinar para o cachorro o que é dele, o que ele pode roer, o que é para ele roer, e sim, gera um super impacto positivo. Porque imagina se todos os dias o cachorro estivesse realmente estragando as coisas, detonando, já teria comido o apartamento ou uma casa, né? Todos, eu falo assim, os nossos objetos. Mas também é legal a gente ter sempre clareza de que ao trazer um animal para dentro da nossa casa, uma planta vai ser sacrificada, um acidente vai acontecer, isso faz parte. Então, essa observação que a Jenny traz de nós passamos um pouco do tempo que ela estava acostumada e percebemos que ela ansiosa, né, pela nossa chegada, é assim que o animal lida com as alterações no ambiente, na rotina. Ele vai buscar coisas, mecanismos para se acalmar. E o roer é uma forma de se relaxar, né? E isso acontece até aqui, né, Jenny? Assim, tenho raríssimos acidentes aqui em casa, mas eu viajei esses dias e eu acho que eu fiquei 15 dias. Aí teve um dia que a almofada, uma almofada apareceu estragada. Aí eu ainda falei para minha pet sitter, falei, é hora de eu voltar, né? Mas, poxa, eu fiquei 15 dias fora de casa com os meus cachorros sozinhos em casa. A babá vinha 2 vezes cuidar, eles com livre acesso a tudo. Então, o saldo é muito positivo. Outro dia também, de manhã cedo, tínhamos feito um belo passeio à noite, tudo certo, a casa toda organizada para eles. Acordei de manhã, tô ali fazendo meu café, daqui a pouco chega a Gaia alegre, mas numa felicidade, entra correndo dentro de casa. Isso assim, né, gente? Ela dorme dentro de casa. Ela tinha saído, sumido um pouco e voltado, feliz da vida. Olha que eu olho, ela tava de terra vermelha até aqui, as patas. Eu fui ver que cavou um buraco. Nem sempre tem o porquê, pode ser um buraco de felicidade mesmo, né? Isso é um bicho. Cavar, roer, latir, chorar. E tem mais uma coisa que os cães fazem que é muito natural e que a gente odeia e muitas vezes nós os punimos, que é a micção e defecação, que eles fazem não só quando estão com vontade fisiológica, mas eles fazem quando estão com medo, eles fazem quando tem uma alteração na rotina, no ambiente, até como uma forma de tentar se regular, se acalmar, melhor se posicionar naquele ambiente. Então, esses comportamentos, eles vão entrar no pacotinho fofo da lambida que a gente ganha e da Até alegria que eles essa dão, questão da né? questão de urinar por medo, a gente percebeu duas situações da IPA com relação a realmente medo. Uma delas foi quando a gente foi dar banho a seco com ela, com um spray, e ela, no começo, ela ficou um pouco receosa, mas foi a gente apertar a primeira vez contra o pelinho dela, ela saiu correndo e quando eu cheguei perto, ela fez xixi. Então, a gente não sabe que tipo de situação ela pode ter tido com os antigos tutores, alguma forma de punição com spray de água, alguma coisa nesse sentido. Sabe, Jenny, nem sempre uma coisa que eu vou falar assim para vocês já serve para todo mundo. Nem sempre o cão vai ficar com medo ou ficar super sensibilizado por não é só por situações ruins que ele passou. O cachorro ele vai ter essa reação de ficar super sensível a algo, sentir muito medo, ficar muito ansioso, e daí vem fuga ou agressão, simplesmente por uma coisa que ele nunca passou, simplesmente pelo desconhecido, que acaba entrando até como uma ameaça à vida. Então, o não preparo prévio através de um processo melhor ali de habituação, de sensibilização, também causa essa reação. E Acho aí que a ela faz outra mais sentido. situação, que daí eu acho que se encaixa muito no medo, é que até hoje ela, com o meu pai em pé para ir dar carinho nela, ela tem medo. Ela já, inclusive, fez xixi em 3 situações que ele chega perto dela para fazer carinho
e ela fica com medo ou ela dá uma latidinha, mas ela não se sente confortável. Agora, se ele tá sentado no sofá ou sentado no chão, é como se fosse a gente, como se fosse qualquer pessoa conhecida dela. E aí a gente vê que até situações com homens, no geral, homens desconhecidos, ela late muito mais do que para mulheres. Então, ela tem uma certa resistência. Interessante. E o seu Ele pai é fica com super muita dó. amoroso, né? E aquele dia que eu fui lá para levar, ele, tipo assim, ele é o avô dos Aí ele sonhos, fica né? bem assim. Então, aí realmente a gente pode pensar em alguma coisa ali da experiência dela, porque realmente tinha um homem na casa e assim, mais rígido, É. aí já cola mais. Legal. Você falou que as duas, assim, você usou o termo ali no começo de 2 primeiras semanas. Você acha que as 2 primeiras semanas foram mais dificilzinhas, assim, no sentido de te tirar da tua rotina, te deixar mais cansada? Você sentiu que precisou de 2 semanas para as coisas engrenarem mais? Fala um pouco Sim, disso para primeiro que a gente. questão da rotina, ela muda totalmente. Eu começo a trabalhar muito cedo durante a semana, então eu me obriguei a acordar mais cedo que o habitual, justamente para poder preparar a IPA para ir comigo para o trabalho, né? Porque ela fica na casa dos meus pais durante a semana e eu sempre busco ela no final do dia. Então ali tem um certo trabalhinho que a gente faz. E também a questão que o meu sono durante esses 15 dias ficou muito leve por preocupação de que ela precisa fazer xixi, ela não vai se acostumar com a caixinha. Então, situações assim, fica mais preocupado, fica mais tenso, justamente, na verdade, principalmente por morar num apartamento, o receio de que ela começasse a latir do nada, vamos dizer assim, durante a noite, por escutar algum barulho, era bem grande. Então, esses 15 dias ali foi realmente um termômetro, assim, para ver como funcionaria dentro do apartamento mesmo, né? É, é, se a gente pensar também no bicho, que ele sai de um lugar onde ele entende um contexto, um tipo de som, um tipo de clima, algum tipo de voz, e ele vai para um ambiente completamente diferente, a gente tem que sempre se pôr no lugar desse animal, tentar se colocar no lugar desse animal e pensar como é você, de repente, você está num país estrangeiro, você não fala a língua, você não conhece nada, você não entende nada, você nem confia, você nem tem conexão com essas pessoas e pior, em muitos casos você perde a conexão com outro lugar, porque por mais incrível que, né, assim, por mais, como que eu vou dizer? Por mais estranho que pareça o que eu vou dizer sobre o ponto de vista humano, quando a gente envolve os nossos valores, e aí a gente tem que cuidar para não humanizar os cães, mas a IPA, eu não sei Acho se ela passou um que mês foi quase comigo, dois não meses por lembro se causa foi mais. do que eu tinha pedido para segurar um pouquinho para a gente poder fazer o canil para os outros cães na casa dos meus pais. Então, acho que ela ficou ali uns 2 meses. Tá. Então, se ela ficou aqui uns 2 meses, né? Ela saiu de uma situação muito ruim e veio para uma muito boa, que é a que ela começou a ter várias coisas legais, desde ser, né, desde o momento de estar inclusa na rotina e tudo mais. E ela, quando escutava o carro do vizinho chegar, que ela era do vizinho, ela vivia no vizinho, né, gente? Pra quem não sabe disso, é que a situação de Maus Tratos era do meu vizinho. Eu mudei dessa casa, eu comprei uma casa e de repente eu descobri que tinha essa cachorra depois de muito tempo ali nessa situação de maus tratos. Mas ela na minha casa, com uma rotina boa, super inteirada aqui, quando eles chegavam, tinha o barulho do carro, do portão, ela ficava atenta a eles, não no sentido de medo, mas assim, de apego, de querer, era a referência dela, né? Então, e não era um lugar bom. Então, quanto melhor for o lugar, e aí também o que é melhor para o cachorro? Porque, por exemplo, tem essa cachorrinha aqui, desses dois que eu resgatei, que ela tá numa experiência, uma família extremamente amorosa, dedicada, que quer muito ficar com ela, estão se esforçando bastante, mas ela quer muito fugir, né? Ela toda a energia que ela usa é para fuga. Ela já melhorou muito no primeiro dia, mas assim, no primeiro dia ela chorou absurdamente. Aí a gente pensa, ela saiu de uma situação praticamente de rua e tá numa casa super legal, ela tem agora um conforto, mas o que
a referência que ela tinha um bom trato desse tutor, que por mais que não tinha muita condição e não tinha nem portão na casa, mas cuidava bem da maneira dele. Ela tinha os irmãozinhos ali, ela tinha aquela vida livre, de repente ela perde. Então é necessário a gente ter um cuidado sempre com o animal e cada bichinho vai reagir de uma maneira porque é um ser que é mais ou menos medroso, mais ou menos apegado, tem essa ou aquela experiência, mas a gente tem que dar esse tempo para o animal, desde ir perdendo o vínculo com aquele lugar que ele tinha, aquela pessoa, referência, a se construir o nosso vínculo com ele, né? E aí isso pode se levar de uma semana, 10 dias, 15, um mês. Jenny, eu uso um termo assim de todas as minhas experiências aí com adoções, até porque tive muitos cães, eu acho que eu tive três, na real, eu tive quatro cães que eu adotei, que saíram, todos saíram de situação de rua, né? Que vieram para minha casa de situação de rua, alguns, dois muito mal, com dor e muito doente. Eu falo que são uns 2 meses para a gente realmente a coisa ficar perfeita, assim, no sentido de você saber quem é o cachorro que está com você, ele se soltar e ter real É confiança verdade. e a tua vida É verdade. estabilizar. A gente com a IPA realmente foi 2 meses assim para a gente ver que agora sim ela está relaxada, agora ela considera a gente os tutores dela, ela se ambientou melhor com a minha família, tanto da minha parte quanto da parte do Bruno. A gente fez de tudo para que ela se sentisse, de certa forma, em casa. Então, o que a gente pudesse levar de lugares diferentes perto do apartamento, tem até interações diferentes com animais, com outras pessoas, a gente fez para que ela não ficasse, não se tornasse uma cachorrinha reativa até com relação a barulhos diferentes, pessoas, outros animais, coisa assim. Então a gente tentou dessa forma fazer isso e aí a gente foi vendo que ela foi melhorando, ela foi ficando mais relaxada dentro do apartamento. Hoje em dia, os sons que tem fora do apartamento já não incomodam tanto ela, é mais a questão, sabe, escutar de longe o cachorro latindo, daí ela presta mais atenção. Mas com relação a barulhos externos, hoje em dia é muito mais tranquilo do que quando a gente pegou ela de fato, assim. E aí eu até lembrei que a gente se encontrou mais ou menos, sei lá, um mês atrás. Então vamos dizer que tinha mais ou menos um ano da adoção da IPA com você e É ela verdade. praticamente nem me reconheceu, né? Ou seja, como ela passou, superou isso, ela, né? Eu ali, tudo bem que ela ficou 2 meses comigo, mas naquele dia que eu te entreguei, teve aquela angústia dela ali de querer, eu até saí chorando, né? De meio que, meu Deus, como você tá me deixando aqui? Porque os cães têm essa possibilidade de se apegar muito forte às pessoas, né? E eu considero também que o quanto nós temos de experiência em lidar com cães, e você é uma pessoa muito experiente, você já teve outros cães, tem cães na casa de sua mãe, é envolvida também com resgate, adoção. Então, eu acho que quanto mais habilidoso nós somos em relação a saber lidar com o cão, mais rápido vem esse Sim. desenvolvimento de vínculo com a gente, Totalmente. né? É muito engraçado que no começo, como o Bruno trabalhava em Florianópolis, então ele só vinha final de semana para o apartamento. E demorou um pouquinho para ela entender que ele também é meu tutor, ele também mora aqui, porque geralmente ele chegava sexta-feira muito tarde da noite, questão de 11 horas, meia-noite. Então ela escutava o barulho da porta abrindo, ela já começava a latir, ela demorava para reconhecer ele. Era um estranho invadir a Então, casa, assim, né? para ela foi mais complicado essa adaptação com o Bruno, mas depois que ela foi percebendo que é normal ele chegar tarde, é normal ele ficar a semana toda fora, vir só final de semana, aí ela foi ficando mais calma. Hoje em dia, ela continua dormindo se ele chegar, não tem problema nenhum. Aham, já sei quem Ai, é, André. pode entrar. Mas no começo, assim, deu pra ver a diferença, assim, que ela sentiu bastante essa questão de ele chegar mais tarde e ser uma pessoa estranha dentro do apartamento.
Apesar de Apesar que de que era o pai ele era o dela, pai mas dela. tudo bem. Pagava as contas Exatamente. dela. Ô, Jenny, e em relação aos impactos que você teve que adaptar em ambientes? Por exemplo, eu lembro que você me levou toda feliz, eu fui entregar a IPA, a gente também foi no seu apartamento, mas Sim. acho que a gente também foi na casa dos seus pais, né? E aí você foi mostrar, olha, aqui vai ser o lugar que ela vai ficar. Era um terraço grande, perfeito, tinha um monte de coisa enquanto você estava no trabalho, né? Que era um lugar que sua mãe cozinhava, também estava sempre ali, área de serviço. E de repente ela quase praticamente pulou o muro. E aí a gente, como que foi assim os impactos ambientais e até financeiros, né? Porque aí Então, começa a antes ter que ter de a gente reformas. ter a IPA, antes de a gente pegar a IPA, foi até o tempo que eu pedi para você ficar com ela. A gente teve que fazer um canil para os outros dois cães que os meus pais têm, porque eles ficavam soltos no terreno, né? E aí, por questão de segurança e até mesmo com o episódio de uma das nossas cachorrinhas ter sido atropelada basicamente em frente à casa deles, a gente resolveu fazer um canil para deixar esses outros dois cães seguros. E aí na casa tinha mais um pequenininho que ficava na casa mesmo, ele não ia para o terreno. E aí o lugar que a IPA ia ficar era justamente a parte da churrasqueira da casa e tinha um muro que tinha um metro mais ou menos de muro que dava para o telhado da empresa. E aí foi o que você comentou. No primeiro dia que você levou ela, a gente mostrando o local, ela simplesmente resolveu que seria muito legal pular aquele muro e saber o que tinha lá na frente. Então a gente ficou mais ou menos um mês e meio que a gente provisoriamente colocou ela até colocando aqui a situação numa corrente. Realmente a gente esticou um cabo de aço do comprimento mais ou menos da churrasqueira que ela ficava. E a gente colocou ela numa corrente provisoriamente até saber o que fazer, como melhorar essa situação. Tanto que a gente até entrou em contato com você para ver a questão de uma coleira de choque, um fiozinho elétrico que passasse em cima da mureta. A gente estava tendo que pensar É, o que ia usar, porque assim, ela precisava, a Jenny tem olha como alterou a vida, né? Então ela tinha que de manhã arrumar a IPA, descer a IPA, caixa de transporte do apartamento, tudo, levar a IPA junto para o trabalho. O trabalho, a empresa da Jenny é encostada na casa dos pais, sim, mas tem toda a uma empresa fica logística, né? embaixo e a casa em É lá, não cima. é? A empresa tem que levar lá, lá em cima, né? E tal. Aí o lugar que ela ia ficar durante o dia para Jenny poder trabalhar, que era perfeito o lugar, ela não ia ficar sozinha o tempo inteiro, mas assim, a família precisava poder fazer as coisas normais, né? Continuar ali os Sim. afazeres da casa. Então, aquele lugar que a gente contava, de repente ela saltou e já quase Ela acho faz que ela aquela grudou ali em paradinha, ela cima, ficou ou ela aguentando quase as duas grudou. patas em cima. Mala, ela faz aquela paradinha que olha, só que assim, se ela caísse pro outro lado, ela tinha um telhado tipo de um galpão e ela Pro poderia ir pro mato. infinito e além, porque dali ela podia cair ou descer para uma mata, Exatamente. enfim. Então foi um baita problema. Nem eu nem a Jenny gostamos de corrente de cão acorrentado, mas provisoriamente teve que fazer aquele vai e vem para se e isso, né? Principalmente que era um medo e é um receio que a gente tem que ter muito tá chegando no novo lar, que é a questão de não permitir que o cão, não dar bobeira para o cão fugir. Porque se o cão não tem referência com aquele ambiente, qualquer oportunidade que ele Sim. tiver, ele vai tentar fugir, né? Então, dentro do contexto, a opção que teve naquele momento foi ela precisar ficar naquele vai e vem. Então, ela Como que tá hoje? ficou um mês e meio nessa corrente, né? Tudo bem que assim era bem grande, ela tinha liberdade total, só que realmente limitava a questão de ela pular naquele muro. Então, um mês e meio depois, conversando com meu pai, a gente resolveu colocar uma tela no mais ou menos um metro para cima da mureta para que ela não pudesse ficar livre no espaço e a gente não tinha que se preocupar com o fato de ela poder pular. Então, o Bruno e o meu pai
botaram uma tela fora na área da churrasqueira. Só que, gente, não é um detalhe, tá? Acho que tá acabando minha bateria aqui. Vamos ver se. Não é uma tela 20 metros, num mais ou menos. pedacinho, num portão. É 20 uma metros, tela. mais ou menos, Quantos metros? do espaço. Uma tela de 1,20 m de comprimento. Então, assim, é um, é um baita espaço. Aí a gente tá falando de novo em ter que adaptar ambiente, e às vezes fazer uma coisa que não era um plano da família, investir financeiramente, né? Então, tudo isso tá no pacote de se ter um cachorro comprado ou adotado, são adaptações que a gente tem que fazer, que muitas vezes, por mais que a gente pré-organize ali tudo antes da chegada do cão, a gente vai descobrindo coisas que a gente tem que arrumar quando ele tá na casa. Porque tem. E assim, né? Ela era muito ela é muito pequena de tamanho. A gente não ficava contando com a possibilidade dela Mas ser é que ela veio com saltadora, esse hábito né? já da outra casa, né? A gente percebeu que ela tem essa mania de pular, né? Do portão só, né? De ficar assim, mas aqui ela não saltou nenhum dia, É por que exemplo, o não teve nada portão. que talvez Ela tinha. incentivasse ela a saltar, porque o problema da mureta é que ali tem o cheiro de É, um gato que a gente alimenta, que é um gato de rua, e eu acho que o cheiro desse gato eu ela conheci. ficou doida. Não é só o Aham. cheiro, é que o gato vai ali, né? Ele é um visitante. E aí, outro dia você ainda me mandou um Ela vídeo, né? ficou Que pulando. mesmo tendo a mureta com a tela, aí ela salta e fica em cima da Só mureta pra para ficar olhar olhando. para esse É, daí gato, tem né? gato, às vezes aparece um lagarto também lá, e ela faz isso, ela pula, fica desfilando ali na mureta, quando não tem mais nada pra ver, ela desce e segue a vida dela normal. Jenny, você pensou em desistir? Fala a verdade, assim, como que vocês chegaram a pensar, meu Deus, tomei uma decisão antes da hora, não era o momento, aquelas coisas que todo mundo, gente, eu vou dizer para vocês, quando eu comprei a Gaia, seguramente 30 dias eu não dormi inteiro, porque são várias coisas, por exemplo, eu morava numa casa muito grande e eu morava, o meu quarto era no andar de cima, só que ao mesmo tempo eu não queria fechar a porta do meu quarto porque eu tinha que cuidar do Dom, que era muito idoso, que estava lá embaixo. Então eu dormia com a porta aberta para poder cuidar do Dom, caso acontecesse alguma coisa. Só que e a escada da minha casa de Floripa tinha vãos entre os degraus que dava quase 2 Gaia. E ela subia, descia, fazia tudo. Então, meio que eu ficava em alerta para qualquer possibilidade dela acordar, sair ou pensar no xixi. E o filhote mesmo dá muito mais trabalho. Só que eu lembro que tinha época, eu já estava no automático, tipo assim, era 3h30 da manhã, meio que eu já acordava para levar ela no banheiro. E eu tava um caco, cara. Parecia que eu vivia de ressaca. Então, tem uns momentos desses que você tá ali emendado um dia sem dormir, que sua vida tá de perna pro ar, que a gente se questiona do tipo, será que era a hora? Por que que eu fiz isso? Eu mesmo já me questionei. Ah, Como então, que foi para assim, o vocês? primeiro mês com a IPA, como eu tava basicamente sozinha durante a semana com ela aqui, a gente vê que realmente muda totalmente a rotina. Então, eu via que a IPA, ela exigia muito de brincar, de correr, tinha que caminhar com ela, tinha que gastar a energia dela, porque é uma filhotona. A gente acredita que ela tem dois anos, mas ela é muito agitada. Então, não de desistir, mas assim, de tentar ver alguma outra forma de gastar a energia dela, porque parecia que eu sozinha não conseguia. Apesar de ela ter o espaço lá na casa dos meus pais, de ela correr, de eu caminhar com ela no final do dia, parecia que assim, chegava de noite, ela ainda queria brincar, ela ainda estava agitada, e aí eu ficava pensando que, poxa, ela tá num apartamento de 42 metros quadrados, será que essa era a vida que ela merecia ter? Será que era isso que era para ser mesmo? Talvez se ela tivesse numa outra família, com uma casa com jardim, coisa assim, será que não seria melhor para ela? Então, isso sempre passou na minha cabeça nesse período ali do primeiro, segundo mês, justamente um pouco dessa culpa, e eu considerava até um pouco de egoísmo, de eu quero ter um cachorro, apesar de ter um apartamento pequeno, e eu quero ter esse cachorro, que vai exigir
muito mais do meu tempo, da minha energia, e eu vou ter que dar conta disso. Então, meio que veio mais uma culpa do que um arrependimento. É. Eu E aí, compartilhando com você, eu morei nessa última casa que eu tava em Floripa. Minha casa era tão grande que ela tinha 4 árvores dentro dela, ela tinha piscina, ela era gigante. E eu imaginava assim, foi até por causa dessa casa que eu decidi ter a Gaia, que eu falei, eu Taz aqui, eu preciso de outro cachorro pra ele correr junto, até para ele não ficar a responsabilidade de ter que cuidar dessa casa sozinho, ter um suporte de guarda. Cara, e passou um tempo que eu tava lá, tanto que depois de lá eu vim pra uma casa muito menor. Eu falei, eu nunca mais moro numa casa grande. E teve um dia que eu olhei pra cara deles, assim, todos eles perto de mim, e falei, cara, no fundo eu podia morar era só nesse quadrado, nessa sala aqui, que vocês só ficam onde eu tô. Ninguém ia lá correr lá embaixo ou fazer alguma coisa, porque o que o cachorro quer mesmo é estar perto da gente. É claro que ele precisa de uma rotina super legal, como você está falando, mas o cachorro dificilmente ele quer estar lá no jardim correndo para gastar a energia dele sem a gente. Ele quer estar correndo com a gente ou ele quer estar gastando essa energia com a gente. E isso você faz muito bem. Porque a IPA viaja com você o tempo inteiro, faz um monte de coisa, né? Cada hora que eu olho, ela tá num lugar, tá na praia, tá em outro. Então, é isso que um cachorro precisa. O cachorro ele não precisa de muitos metros. Ele precisa de que nós tenhamos responsabilidade em ajustar a nossa rotina para eles. Porque depois que tem um cachorro, não dá para pensar que a gente vai dormir o mesmo tanto ou que a gente não vai passear porque tá com preguiça, porque sim, dá preguiça, eu tenho preguiça também. Eu tenho muitas vezes eu tô cansada e a gente tem que estar fazendo as coisas para eles. Então, eu acho que é isso uma coisa que a gente tem que pôr na ponta do lápis. Eu decidi ter um animal e desde o ambiente vai ter que ser ajustado a eu considerar também que a minha rotina precisa ser constantemente. Não dá para querer incluir um cão na nossa vida e não. Aqui nesse não posso mudar isso, não vou mudar aquilo, eu quero ter a mesma disponibilidade que eu tinha antes. Cara, é igual ter um filho humano. Você vai ter que levantar mais, vai ter que acordar mais, vai ter que. E eu acho que é pior, num ponto, se a gente for pensar, porque o humano ele leva muitos anos, mas ele cresce. O cachorro é sempre como É você sempre tem verdade. uma criança. É verdade. E tem uma questão com a IPA que a gente acha muito engraçado que ela tá passeando, ela tá solta em um lugar, ou até mesmo na casa dos meus pais, ela é super agitada. Mas chega no final de semana, por exemplo, final de semana chuvoso, ela pode ficar de sexta a domingo, ela fica dormindo com a gente o final de semana inteiro. Ela não se agita, ela não fica preocupada, ansiosa dentro do apartamento, apesar de ele ser pequeno. Ela literalmente colocou a rotina dela ali junto com a nossa. Assim, vamos ficar na cama? Vamos! O final de semana inteiro? Beleza, vou acompanhar vocês. E a gente acha isso muito engraçado dela. Coisa que É, acontece muito aqui em Santa Catarina. Tipo, por exemplo, esse final de semana provavelmente vai ser talvez um desses, né? De mais ficar dentro de casa. Mas com certeza isso dá certo também, porque você tem todo esse cuidado com os outros momentos, então a bateria dela ali tá estabilizada, não tá sobrando, senão ela começaria a latir excessivamente, começaria a estragar mais coisas e incomodar você também. Então, realmente é um cão que se adaptou a uma casa, a uma rotina, mas que também se adaptou a esse cão, né? Jenny, para terminar, que conselho, que ajuda, orientação você daria com base nas suas várias experiências de adoção para quem está pegando um cachorro hoje, está passando com aquela fase que o cão está chorando ou não consegue ficar sozinho? A gente até não falou sobre isso, sobre deixar o cão. Quando você começou a deixar ela tá. sozinha de verdade? Quanto tempo levou para ela começar a ficar Eu acho sozinha que no seu foi a partir do apartamento? terceiro mês só que a gente conseguiu, que assim, a gente deixava ela sozinha, mas dentro da caixa de transporte. Aí era coisa de no máximo 1 hora e a gente voltava para o apartamento.
Mas sozinha, solta no apartamento, foi depois do terceiro mês só, que daí a gente começou a ver que, deixar 1 hora ela sozinha dentro do apartamento não daria nenhum problema. E a gente foi testando e aumentando esse tempo, assumindo o risco, para ver até onde ia essa questão de ela não destruir as coisas. Hoje em dia, a única coisa é que a gente tem que caminhar com ela antes. A gente gasta a energia dela antes, e aí a gente pode ficar até 5 horas fora longe do apartamento, que ela vai dormir às 5 horas, vai pegar um brinquedo, vai ficar tranquila no apartamento. Então a gente conseguiu controlar bem. Quanto tempo, quanto tempo demorou? Quanto tempo demorou para a primeira vez que vocês saíram e deixaram mesmo que ela presa na caixa de transporte? Olha, eu Por acho 1 hora que só. a primeira vez como teste foi depois de 1 mês e meio. A gente fez. Tá, gente? Então, por favor, todo mundo que está assistindo, todo mundo que vai assistir essa live, que ela vai para o meu YouTube, ou seja, ela vai chegar a muitas pessoas por muitos anos. Eu não sei qual é o momento que você está vendo essa live hoje. Então, veja bem como a gente está falando sobre adaptação, sobre tempo que o cão precisa para ficar bem sozinho. Então, mais ou menos 1 mês e meio para ir para realmente ficar sozinha. E aí, E por a quanto primeira tempo? vez a gente testou 1 hora. Que para ela, até ela, a gente vê que ela não tá chorando, não tá querendo sair da caixinha, coisa assim. Aí depois disso a gente foi aumentando gradualmente para ver, mas sempre monitorando, justamente para ela não criar uma ansiedade por a gente estar fora. Então, e mais ou menos 3 meses e Dentro do meio para ela ficar apartamento. solta, livre no Exatamente. apartamento todo. E aí, quando ela começou, você começou as experiências planejadas dela começar a ficar solta no apartamento quando você saía, como que vocês organizaram a questão A de gente tem tempo? A Quanto gente tempo eu vou estava deixar fazendo em cada torno vez? de meia hora até 1 hora cada vez. Então, a gente ia no mercado, ia na feira e a gente sabia que isso ia demorar em torno de 1 hora. Aí a gente ia, voltava e aí ela estava solta, a gente estava deixando o Kong recheado para ela ficar com ela. A gente estava com um estoque de cascos também, que eram muita novidade para ela ainda, né? Então, a gente deixou todos esses recursos para ela e aí a gente foi aumentando gradualmente esse tempo de exposição nela dentro do apartamento solta. Mas, inevitavelmente, teve certas coisas destruídas, mas tudo dentro do que a gente poderia imaginar que aconteceria, justamente para a gente ir vendo até onde podia deixar ela solta, né? E hoje você já tem uma condição mais normal. Hoje você já pode deixar ela até umas 5 horas Sim, a única sozinha, sem problema condição é algum. que a gente só tem que cansar ela de alguma forma antes. É fazer uma caminhada de meia hora, 1 hora, ou levar ela num parcão, tem interação com outros cães, que daí isso cansa bastante ela e ela fica muito mais tranquila no apartamento. A gente nunca teve o problema, por exemplo, de ela ficar latindo ou chorando dentro do apartamento, por sentir a nossa falta, coisa assim. Isso é uma coisa que desde o começo, até mesmo dentro da caixinha, isso ela não fazia. A gente considera que ela é uma cachorra bem independente nesse sentido. Legal. E aí, qual conselho você deixaria para quem está hoje num processo de adaptação, acabou de adotar, trouxe um cão para casa, independente de se adotou, comprou, qual o tamanho, quer dizer, chegou um cachorro na casa, o que que você tem aí que você considera que é importante falar para A essas gente pessoas teve que a vão nos adoção de escutar? um cachorro já mais velho na nossa família, que é o Tobias, que durante 6 meses ele não ia com o meu pai. De novo também, ele não ia. Ele é alguma coisa, ele avançava no meu pai, ele avançava no Bruno, ele odiava homens e foi assim. Acho que com ele foi realmente uma prova mesmo de resistência para ver quem ia desistir primeiro, porque foi muito difícil. Então, eu acho que o maior conselho que eu posso dar, principalmente para cães que são resgatados, que são tirados de maus tratos, é não desistir. Porque, assim, pode ser muito difícil, vai te dar trabalho, você não vai dormir, às vezes você vai ter gastos que são imprevistos.
Só que assim, a recompensa disso, do amor desse cão depois, é imensurável. Você vai ver que não tem valor, não tem dinheiro que pague o olhar desse cão para você de gratidão, de estar salvando a vida dele de alguma forma, ou até de animais comprados, de que você está mudando a vida dele. Então eu acho que o maior conselho que eu posso dar realmente é não desistir do animal, porque todos eles têm solução. Qualquer problema que o animal tiver tem uma solução. E quem nunca adotou, né, resgatou, ganhou, não importa, quem nunca acolheu, trouxe para casa um cão já adulto, que não seja um cão que você criou desde filhote, não vai saber o que é receber o amor e o vínculo de um cão que você mudou a vida. Eu tenho cães comprados, né? A Gaia foi uma cachorra comprada. O meu primeiro cachorro foi também. Então, meu primeiro e meu último cão foram comprados. Tem o Tasco que eu ganhei filhote. Então, assim, eu tive a Tequila filhote também. Também foi comprada. E eu tenho os resgatados, que foram resgatados, tirados. É muito diferente. Porque o cachorro que você muda a vida dele para melhor, ele tem um comparativo de um antes e de um depois. Então, a forma que ele lida com você é surrealmente mais amorosa, por mais que seja difícil pensar que dá para ser mais amor do que um cachorro que a gente Sim. já criou desde filhote, mas sim, os cães desenvolvem um vínculo até a nível de eu, às vezes, ter que tratar para diminuir uma ansiedade de separação de tamanho vínculo que cria com essa pessoa que muda a vida deles. Então, tem que ter paciência, tem que entender, tem que considerar ali o que aconteceu com o seu animal e entender. Isso faz parte do pacote, né? É um bichinho. E diferente de um humano que a gente ainda até pode conversar, tentar explicar, o cachorro não. O cachorro ele vai criar confiança na gente, no ambiente, é com as experiências, é com o tempo passando, é ele entendendo o contexto que ele está inserido, né? Então, não dá pra gente ter pressa e achar que o bichinho vai vir e 1, 2 dias vai estar tudo bem. É uma coisa também, Jenny, que eu mudei depois que eu foi muito bom. Eu relutei muito para ter filhotes depois de muitos anos criando. Já estava mais na fase de adotar cão adulto, né? Não tinha tido mais filhote. Mas foi muito bom para mim como profissional, porque quando o TAS veio e H, eu mudei meu protocolo de adaptação de filhote. Eu eu parei, porque assim, a gente sempre tem a informação em cursos de adestramento, tipo, esse cachorro chegou na sua casa, você já precisa começar a adaptar ele, como a ficar sozinho, tananã, tananã, ele tem que estar no lugar para não criar vínculo. Depois eu comecei a olhar para o cara, aquele bicho, e falei, pelo amor de Deus, ele acabou de perder a mãe dele, saiu do lugar que ele saiu da ninhada, do irmão, da mãe, como que eu, né? Acho que a gente precisa. Então, hoje, os meus protocolos de adaptação, seja de um cão adotado ou de um cão filhote que está chegando, ele é primeiro a construção de vínculo. Após a construção de vínculo, a gente vai entrar com a construção de independência. Há exceções, há exceções. Por exemplo, quando vem um caso de um resgate de cão, até eu tô com uma aluna agora, ela adotou uma cachorra que veio de uma. Como que chama, gente, dessas fazenda, criação de fundo de quintal, assim, não. Se ela tiver aqui, ela me fala, Charlene me conta, mas aí essas cachorros ficavam só parindo, só produzindo, gaiola mesmo, né, full ali. Esses cães, eles vêm de uma condição, de uma desestrutura emocional tamanha que eu tenho que ter um cuidado maior com o hipervínculo que ele cria no tutor. Mas eu nem vou entrar nesse caso, senão a gente foge muito, mas assim, salvo pequenas exceções, que aí era uma matriz, isso daí, a Charlene tá falando. Esses cães eu tenho que dar mais atenção pro trabalho de independência um pouquinho antes ali, porque a construção do vínculo já é muito grande. Mas salvo esse, todos os demais eu preciso trabalhar, a gente precisa trabalhar primeiro a construção de vínculo para depois entrar com a independência. É isso que eu tenho falado para a família que adotou, que está querendo adotar a cachorrinha. Né? Calma, que ainda não é a hora, vamos criar vínculo. Depois a gente pensa em independência, porque o isolamento agora ele vai soar como o abandono, como tá perdido. E não é o momento. Então, mais uma vez eu aprendi aí com
com as experiências com na os ONG que eu cães. trabalho, é justamente esse o maior problema que a gente enfrenta. É realmente a questão de devolução dos animais, porque na primeira, na segunda semana, a pessoa não tem essa paciência e já quer devolver o animal, porque ou estragou alguma coisa, ou porque tentou fugir, ou porque a pessoa viu que era muito trabalho. Então, o maior problema da ONG é realmente, além da dificuldade para doar o animal, é ter depois essa devolução dos animais, de realocar eles de novo, justamente porque as pessoas não têm paciência, não conseguem educar o cão ou se educarem para realmente criar um ambiente melhor para ele. E, e o impacto emocional no cachorro por várias devoluções é muito sério. Eu tenho um caso, um aluninho, que é o Love, acho que é Love, o dog, o Insta dele, não sei se a Natália tá aqui, mas a Natália foi a terceira ou a quarta adotante desse cachorro. Maravilhoso, tá tudo perfeito, tá tudo. Só que aí, a hora que ela adotou ele, ela já entrou na mentoria e falou: deixa eu. A cabeça dessa, ela nem conhecia, não sei como que ela me achou, mas assim, a cabeça dela foi: eu já vou procurar educação canina para entender, para me capacitar para eu conseguir adaptar esse cachorro, porque eu não quero que ele tenha que ser devolvido de novo, porque imagina a ruptura, agora eu tô aqui, a gente vai destruindo o emocional desse cachorro. Né? Tem alguma coisa que você acha que deveria. Qual o caminho, assim? Aí eu tô te perguntando mesmo, assim, querendo saber. Qual o caminho que você acha que a gente teria que construir para que diminuísse essa desistência, para que essas famílias que uma hora pensaram, desejaram ter um cão e se disponibilizaram a adotar, para que elas conseguissem ultrapassar essa fase Olha, inicial? Tem é que noção? é muito Ou ainda não sabe? otimista dizer que é trabalhar na conscientização, desde escolas, desde crianças, que é o que vem sendo feito, só que é um trabalho de formiguinha e é um trabalho que demanda muito tempo para a gente ver algum tipo de resultado, né? Mas eu acho que a principal questão é que ainda hoje a gente considera os animais como coisas, que não deu certo aqui, eu descarto, eu devolvo, eu abandono, outro vai pegar, ele vai se virar sozinho. Considerar que é uma coisa totalmente descartável, que você, tirando do seu olhar, você não tem mais responsabilidade sobre aquilo. Então, eu vejo, principalmente nos adultos, né, o exemplo que eles estão dando para as crianças quando fazem esse tipo de coisa, que é justamente que, você não conseguiu um animal aqui, você consegue em outro lugar. Você compra mais barato em algum lugar, você consegue um animal dito de raça por uma pichincha na internet, e aí você vai fomentando toda uma indústria clandestina com relação a isso, e a gente vai aumentando, consequentemente, o número de animais abandonados também. Então, eu acho que essas duas questões, a conscientização desde criança e a questão de transformar essa questão de animais, de tutela de animais, como vidas mesmo, não como objetos que podem ser jogados fora quando não interessam mais as pessoas. Ou que Algum apresentam defeito? as dificuldades, né? Porque a gente, nós apresentamos desde criança aos nossos pais dificuldades, nós daremos aos nossos filhos quando estivermos idosos, né? Então, ter trabalho com alguém que estamos cuidando, com uma vida que estamos ali cuidando e com quem vamos conviver faz parte, né? Bem, é isso. Adorei conversar com você. Foi bem legal. Fazia tempo que a gente não podia ter Eu que falado. agradeço. Obrigada pela. Aí eu continuo aqui. E eu vou depois. Tá ótimo, tá ali super boa dormindo, querida. Então tá. Obrigada, boa noite, bom Obrigada. feriado para todo mundo Até a aí. próxima. Obrigada Tchau. para você também. Tchau.